Ferramentas ou estratégias para lidar com pessoas que provocam desequilíbrios? Essa foi a questão que ficou no ar. Mas antes de falar em ferramentas ou estratégias para lidar com pessoas que provocam desequilíbrios no ambiente ou em nós mesmos, é preciso falar um pouco sobre crenças. Porque se eu permito que essas pessoas se aproximem de mim, façam parte do meu círculo de amizades, ou que sejam presentes em situações da minha vida, mesmo sociais, em que eu poderia escolher, é porque há algumas crenças em mim que facilitam essas escolhas. Importante entender que as crenças funcionam como ímãs, atraindo situações que as vão reforçar ou confirmar. E se essas pessoas têm uma energia de baixa vibração, que não trazem benefícios com sua presença, preciso verificar que crenças eu tenho que me fazem buscar ou aceitar pessoas que trazem essa baixa vibração. Por que eu preciso disso? Que benefícios secundários isso me traz? O que eu quero provar com isso? Quais as crenças que estão por trás? Muitas vezes, o que eu quero provar é que não sou merecedora de bons relacionamentos, de pessoas que me ajudem a crescer. Ao contrário, acabo selecionando aquelas que me põem para baixo, que exigem esforço para construir relacionamentos, amizades que abusam, que desqualificam. Então esse ponto é fundamental, porque como sabemos, tudo começa e termina em mim. Começa na minha crença, estabelecida lá remotamente na minha infância, em alguma situação que se repetiu e em que tomei uma decisão. Só que naquela altura, com poucos recursos, poucas informações, pouca capacidade cognitiva de entender o que estava acontecendo. Tomei algumas decisões e essas decisões me acompanham durante a minha vida e vão influenciando, se não determinando, a forma como me relaciono com as pessoas e assim seleciono inconscientemente aquelas pessoas que vão confirmar as minhas crenças. Um exemplo simples e prático de como isso acontece é uma pessoa que fuma. Ela se expõe a informações que são favoráveis à continuidade desse hábito, porque se ela se expuser a informações contrárias, contraditórias, que dizem que fumar não é bom, que faz mal à saúde, que provoca doenças pulmonares, vai precisar tomar uma decisão, porque essa informação contraditória, a sua crença, que a faz manter o hábito, coloca em uma condição de dissonância cognitiva. Se eu faço algo, mas tenho conhecimento que isso não é bom para mim, então há um descompasso dentro de mim que provoca um desconforto e faz com que eu tenha que me decidir. O ser humano não é capaz de tolerar dissonâncias cognitivas. Elas precisam ser resolvidas por uma decisão, por meio de um caminho que conduza ao equilíbrio. No caso do cigarro ou do tabaco, ou a pessoa nega as informações, questionando as pesquisas, as fontes, ou dizendo que todo mundo morre, cada um tem o seu jeito, pode dar várias desculpas, ou aceita as informações e muda, abandona o hábito porque reconhece que não é bom e restabelece o seu equilíbrio interno. Em relação aos nossos relacionamentos, é a mesma coisa. Se tenho uma crença de que não mereço boas relações, vou acabar me relacionando com pessoas que não me valorizam, que não me respeitam, pessoas abusadoras. E quando me deparo com isso, se não aceitar que tenho uma crença que gera um padrão repetitivo, posso justificar, dizendo que as pessoas não são assim, ou que isso aconteceu só uma vez, etc. Mas se percebo esse padrão baseado na crença, baseado em uma crença que eu tenho, preciso mudar essa crença para mudar esse padrão. E aí sim, irão mudar as pessoas com as quais vou permitir relacionamentos. O trabalho é mais profundo, é de dentro para fora. Um trabalho de limpar o sótão. É o autoconhecimento que nos faz movimentar em todas as dimensões. Aí sim posso dizer que o autoconhecimento é uma grande ferramenta para lidar com pessoas que trazem um aporte negativo para o ambiente. Primeiro, preciso saber que eu tenho responsabilidade nos contatos com pessoas que provocam desequilíbrios. Identificando essa responsabilidade, posso mudar em mim o que determina esse comportamento de aceitação e de permissão. Segundo, preciso entender que ninguém muda ninguém. Há muita dificuldade em mudar a si mesmo. Exige um trabalho árduo, prolongado, de deparar-se com suas crenças e deficiências. E depois, um trabalho intenso para mudar essas crenças. Como eu acho que vou mudar a outra pessoa, apenas dizendo a ela que está errada, ou outra coisa qualquer nesse sentido? Então, a dificuldade que eu tenho em mudar a mim, ela também tem em mudar-se.
Talvez até já tenha percebido que seja uma pessoa que contribui negativamente para o clima do ambiente. Mas perceber não é o suficiente. Então, você não é responsável pela mudança do outro, você é responsável pela sua própria mudança. Terceiro, as pessoas mudam com a ajuda dos outros, sim, se assim o desejarem. Existe uma máxima budista que diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o mestre pode ser uma pedra no caminho, que naquele momento provocou um insight tão grande, tão profundo, que gerou uma decisão, uma mudança de comportamento. Então, se existe uma pessoa pronta para receber uma ajuda e deseja uma ajuda em relação a algum comportamento seu de estar no mundo que não está lhe trazendo benefício, outra pessoa puder ajudar, ótimo, isso é legal. Agora lembre-se, se o outro assim o desejar. E ele pode pedir se quiser. Então jamais devemos pretender ajudar alguém sem que essa pessoa deseje ser ajudada e manifeste esse desejo. Imagina você ver uma pessoa idosa em um semáforo de pedestres. O semáforo abre, você pega no braço da pessoa e faz com que ela atravesse a rua. Mas ela não manifestou desejo de atravessar a rua. Ela estava ali, simplesmente não queria atravessar. É o mesmo que acontece quando se quer dar conselhos, dizer para o outro o que ele deve fazer. É como se fôssemos atravessar à força essa pessoa, porque achamos que ela deseja atravessar e que não consegue fazer sozinha. Então, essas três coisas. Primeiro, reconhecer sua responsabilidade em atrair relacionamentos desastrosos que têm consequências nefastas para você. Qual a sua parte? Que crenças são essas que alimentam esses relacionamentos? Segundo, perceber que você somente muda a si mesmo e que isso é válido para o outro. Então, se uma pessoa deseja mudar algo que não está bem na sua vida, ela pode pedir ajuda. E ainda assim, pedindo ajuda, você pode ajudá-la ou não. Se não se sentir apto, não é obrigado a fazê-lo. Há pessoas, no entanto, que manifestam exteriormente que desejam ajuda. Lembrem, se vocês conhecem alguém que age dessa forma. Em algum momento, diz o seguinte: eu tenho tanta dificuldade em usar, por exemplo, a plataforma Zoom. Não consigo, me atrapalho todo. Aí você fala: por que você não busca um tutorial? Sim, mas eu não tenho tempo e eu não consigo entender esses tutoriais. E aí você diz: mas há vários, talvez algum você consiga entender. Sim, mas eu não consigo aprender sozinho essas coisas. Todas as vezes que sugerir uma solução ao problema, a resposta será sim, mas. Em análise transacional, uma abordagem psicológica sobre as trocas relacionais entre as pessoas, criada por Eric Berne em 1956, esse comportamento chama-se jogo do sim, mas. No fundo, a pessoa não quer solucionar o problema. O que ela quer é confirmar a crença de que ninguém lhe pode ajudar e continuar com o seu problema. Então, observe nas suas relações quais são as pessoas que reagem assim. Quando você sugere alguma situação, há um problema qualquer por elas colocado. Por exemplo, nossa, sujei meu sapato numa porcaria qualquer. Aí você fala: tem uma grama aqui, você pode limpar. Sim, mas a grama ruim não limpa direito. Mas ali tem areia também, você pode usar areia. Mas areia não é bom. Nada serve, porque o objetivo é a confirmação da crença. Ninguém pode me ajudar. Assim como esse, há vários outros tipos de jogos psicológicos que são armadilhas em que nós caímos. Pode-se dizer que essa fala inicial, olha o problema que eu tenho, é uma isca. E como é uma isca, não é um pedido de ajuda genuíno. Então, quando alguém diz, olha o problema que eu tenho, se nós compreendermos literalmente, vamos perceber que isso é uma declaração, não é um pedido de ajuda. Uma pessoa, quando pede ajuda, diz: por favor, você pode me ajudar nessa situação? Eu tenho tal dificuldade. Aí você pode dizer sim ou não, conforme tiver condições de ajudar ou não. Agora, quando a pessoa faz uma declaração sobre uma situação problemática, isso normalmente é uma isca. Então, observe se você engole essa isca algumas vezes e como é que se sente no final da conversa. Provavelmente sente-se mal. Isso é muito comum acontecer. Então, o que devo fazer? Bom, aí entram as ferramentas para lidar com essas situações. Porque pessoas desse tipo, que fazem jogos psicológicos ou neuróticos,
são aquelas pessoas que contribuem para que o ambiente fique com um clima desagradável. São as tais que provocam desequilíbrios. Porque quando chegam em um grupo onde há as pessoas conversando, lançam esse tipo de declaração. Olhem como sou vítima de tal situação, como estou sofrendo com isso. Aí algumas pessoas irão engolir a isca e tentar ajudar. E aqui há uma outra falácia, porque quando se ajuda verdadeiramente alguém, não se tenta. Ajudamos porque o outro pede ajuda e podemos ajudar. Quando existe uma armadilha, engolimos a isca e ficamos tentando ajudar, sugerindo várias soluções e todas são refutadas pela pessoa. Reconhecer quando existe um estímulo para um jogo psicológico e não para uma relação genuína é o primeiro passo para evitar se entrar no jogo. Como fazemos, então, para reconhecer as iscas que engolimos e que nos colocam em jogos psicológicos? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Espero você. Obrigada.